Ser cristão é nascer de novo. Escolhemos esse tema propício, pensando não só na comunhão da ceia do Senhor, mas também na grande celebração que nesta noite erguemos aqui de 12 irmãos que testemunharam do seu novo nascimento, lembrando então nessa exposição bíblica o que significa nascer de novo. Ser cristão é nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, eu estou iniciando a versão revista corrigida e fiel, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas ou terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos, João 3,16, de cor, vamos todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podem sentar-se. Quantas pessoas, irmãos, se apresentam hoje como cristãs? Como pessoas hoje têm a ousadia de dizer que são cristãs, mas não fazem a ideia do que estão dizendo. Você pode ter a ideia de que nós estamos julgando então as pessoas, estamos trabalhando com algum julgamento precipitado. Ao dizer isso, talvez você aponte o dedo para mim e diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Nós não estamos julgando, irmãos, nós estamos submetendo a fé dos cristãos ao crivo único que os pode julgar, a palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, quantas pessoas que se dizem cristãs não são, porque não fazem a mínima ideia do que significa ser cristão. Se você acha difícil isso acontecer, você está diante de um quadro pintado por Jesus, registrado por João, experimentado por Cristo, diante de um homem religioso cujo título era doutor. Se você conhece, sabe a saga para você tirar um doutorado, e aqui nós temos na igreja, nós temos graduados, mestres e doutores. Imagine quem fez um doutorado ou dois, ou já está aí pós-doutorado, imagine que sabe o custo que é para tirar um doutorado. Um homem que tem doutorado, que é um mestre da sua religião, chega a Jesus e se apresenta, e o que ele percebe é que diante de Jesus Cristo, e a apresentação pura e simples, pastor, do Evangelho, ele sucumbiu. Porque na verdade então, se dizia alguém temente a Deus, se dizia alguém que queria conhecer o Senhor, mas do Senhor, de Deus, do Evangelho e da fé, pouco sabia. Eu coloquei no boletim, se você tiver a pastoral, você pode abrir na pastoral da capa do boletim, até acompanhar o sermão, está publicado aí, você verá que o pastor não vai sair por nenhum caminho outro que não seja hoje o que está na capa do boletim. Eu coloquei na capa, logo no segundo parágrafo, a ideia que eu tenho do que seja um cristão, porque eu quero definir hoje, Valdeci, apenas o que significa ser cristão à luz do Evangelho. Se você olhar no boletim, eu coloquei grifado aí, que cristão é aquela pessoa que ouviu o Evangelho, ou seja, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, e correspondeu à mensagem anunciada, confiando em Jesus Cristo para a salvação, declarando como Senhor e Salvador de sua vida.
A argumentação que faço aí, o parágrafo que escrevo aí é tão simples, mas tão poderoso, que eu olho para muitos cristãos e percebo que se dizem cristãos e percebo que eles ainda não entenderam o que é ser cristão. Quando pregamos o evangelho, alguns acham que ser cristão é simplesmente dar um passo, erguer a mão e tomar uma decisão a favor do apelo feito. Você pode até ter se convencido da verdade. Para ser cristão ainda há um passo maior a dar. Eu coloquei quatro características evidentes de que quando uma pessoa diz ser cristã, ela precisa ter em mente que ela crê nisso e que ela sabe que isso é real na vida dela. Acompanhe na pastoral, pelo menos 4 passos estão aí. Primeiro, quando alguém diz ser cristão, ele está dizendo crer, absolutamente crer, que todos nós somos pecadores. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando pensa que alguém diz ser cristão, ele não diz somente que todos somos pecadores, mas ele diz que nós merecemos completamente condenação de um Deus que é santo, odeia o pecado e toda forma de perversidade. Qualquer cristão sabe que se não fosse o sangue de Jesus e a morte de Jesus e a santidade de Jesus e a justificação que nos foi posta, nós não somos dignos do reino dos céus. Por isso Jesus diz a Nicodemos: ninguém verá o reino de Deus se não nascer o quê? De novo. A segunda característica está no 3º parágrafo do boletim. Eu coloquei que quando uma pessoa diz ser cristã, ela está dizendo que Deus em sua misericórdia assumiu forma humana na pessoa de Jesus e viveu uma vida perfeita de obediência a Deus, vida que nós deveríamos viver, não vivemos, vida que deveríamos alcançar, não alcançamos, mas Cristo fez isso em nosso lugar. Por isso a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Porque Jesus Cristo, o justificador, nos tornou justos e santos diante de Deus. Perceba que só nas 2 características que estão aí datadas na pastoral do boletim, eu já coloco para você a força que tem a palavra cristão. E quando você disser eu sou cristão, assuma com muita força e com muita autoridade que ser cristão é muito maior do que as dimensões que você diz quando diz: eu sou evangélico, né? Eu sou um religioso, eu sou, por exemplo, batista. Nós estamos tratando aqui, irmãos, na verdade, a palavra cristão como sendo o único caminho, a única maneira e a única fonte que o indivíduo tem para beber dela e chegar ao reino de Deus. Quem não se alimenta do cristianismo, quem não ouve as doutrinas do evangelho e quem desta verdade não se convence, jamais verá o reino de Deus, porque Jesus Cristo, que morreu na cruz, é o único Filho de Deus, o unigênito de Deus, capaz de salvar o mundo. É isso que estamos pregando aqui durante todo esse mês. Em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Por isso Paulo, e Silas na prisão vão dizer àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Só Jesus. A terceira convicção que posso passar aos irmãos, que eu sei que significa ser um cristão, e aqueles que foram batizados hoje pela manhã proferiram sua fé aqui, vão dizer que Cristo ofereceu sua vida na cruz para pagar as penalidades pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos em vitória e glória, como um rei prometido de Deus, enviado a cada um de nós. Ou seja, nós cremos no sacrifício redentor de Jesus na cruz do Calvário, e nós cremos que Jesus Cristo é o verbo encarnado de Deus. Jesus Cristo não é um homem que Deus pegou aqui no mundo e aproveitou no mundo para torná-lo um Deus. Não, ele é o verbo de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o próprio Deus. Em quarto lugar, eu quero afirmar que se você é cristão, você está dizendo que qualquer um que se volta para Jesus em arrependimento e fé é completamente perdoado, adotado e entra e passa a fazer parte da família de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, quando você diz que você é cristão, você está pregando a maior mensagem que o mundo pode ouvir. Já prega você, quando diz ser cristão, a mensagem da salvação. Agora, será que tudo que anunciamos, e que tudo que dizemos, ou que tudo que leva o nome cristão, realmente é cristão? Será? Se eu fizesse aqui uma votação, eu acho que ia dividir meio a meio, né? Pense, por exemplo, na palavra cristão usada como adjetivo. Na palavra cristão usada como adjetivo. Acessórios cristãos. Quando você lê aí, acessório cristão, na internet, numa loja, numa vitrine, todos aqueles acessórios têm identidade e podem performar a fé cristã, sim ou não? Alguns sim, outros não. Já se depararam com coisas que dificilmente se parecem ou expressam a nossa fé. Quando pensamos no adjetivo sacola cristã,
Será que existe sacola cristã? É engraçado que tem propaganda. E custa caro. Eu estou com medo da sacola cristã custar mais caro do que a do Vitor Hugo. Tapete cristão. Encontrei hoje pesquisando, tive cuidado de me envolver, queria saber. Tapete cristão. Eu fiquei pensando, você pisar num tapete cristão. Moisés falou, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você pisa é o quê? Mas já inventaram tapete cristão. Tem gente que acredita que só pode orar em cima daquele tapete. Tem camiseta cristã. Aí eu acho até bacana, tem umas camisetas bacanas e tal. Mas a camiseta não é crente. É um adjetivo para dizer que aquilo, na verdade, tem um público-alvo, né? Está em direção às pessoas que professam a fé. Agora vamos pensar no substantivo. Quando pensamos no substantivo cristão, eu penso, obviamente, o que você diz quando quer afirmar a expressão, ele é um cristão. Quando eu digo, Rafael é um cristão, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, ele não é um judeu, ele não é um muçulmano, ele é o quê? Um cristão. Então não é mais adjetivo, é substantivo. Esse pastor, se você apontar o dedo e disser, esse pastor pregando o evangelho, ele é um cristão. Isso não é adjetivo, isso é substantivo. É aqui que eu quero passar para os irmãos duas recomendações para dizer a vocês o que significa ser cristão. Irmãos, eu estou crente, absolutamente crente, que o que significa ser cristão é que você precisa nascer de novo. A primeira pergunta que vou responder no sermão desta noite a você é, o que é um novo nascimento? A grande pergunta que nós temos que fazer nessa noite é, se você é cristão e ser cristão é nascer de novo, a pergunta a responder é, o que é o novo nascimento? No terceiro capítulo de João temos um ensino sobre Jesus e sobre o novo nascimento. É o maior diálogo da história do evangelho sobre o novo nascimento, um dos mais poderosos, mas a premissa crucial para definir aquele que é ímpio e morre sem Cristo e sem salvação, daquele que é cristão e salvo em Cristo, está no versículo de número 3. Dê uma olhada, por favor, João capítulo 3, versículo 3, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia. João 3,3 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, qual é a sentença aí, irmãos? Qual é a sentença penal aí, qual é a sentença cabal aí? Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ser cristão é ver o reino de Deus. Ser cristão não é habilitar-se para a impossibilidade de não vê-lo. Ser cristão é ser qualificado através do novo nascimento a ver o reino de Deus. O que na verdade o Senhor disse a Nicodemos o assustou e o incomodou, porque ele leu todos os textos da Sagrada Escritura e da Torá e dos livros do Antigo Testamento que ele tinha nas suas mãos, mas ele não conseguiu compreender a mensagem do reino do Senhor. O novo nascimento, na verdade, é a única possibilidade de uma pessoa, eu e você, qualquer ser humano, encontrar-se no reino de Deus e ver o reino de Deus já atuando aqui na sua vida. João capítulo 3, versículo 5, veja o que diz a palavra do Senhor a respeito do que é o novo nascimento. João 3, 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar, agora já é mais profundo, não pode o quê? Entrar, adentrar, fazer parte do reino de Deus. Na verdade então, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar, não tem no reino um lugar preparado. Quando o Senhor Jesus Cristo teve essa conversa com Nicodemos, certamente ele acreditava que Jesus lhe apresentaria uns 10 conselhos para que ele observasse e tudo estaria resolvido. Eu imagino Nicodemos pragmático como era, estudando, na verdade, os ensinos da Torá como estudou, ele queria dizer assim, mais ou menos assim, né? Eu quero cumprir os 10 mandamentos e seguindo todos os 10, o Senhor dizer para mim que eu estou salvo. Eu quero seguir 10 dicas para emagrecer e perder peso. Eu quero cumprir 10 dicas para ter saúde e ter saúde. Ele achava que o evangelho, a graça de Deus, seria mais ou menos algumas simples recomendações. Tomou um susto. O maior susto que ele tomou é porque o evangelho não é um evangelho que fica nominando princípios, ou dando dicas, ou uma cartilha estabelecida que você cumpre e ganha vida eterna. O que na verdade Jesus Cristo disse para aquele homem é que todas as suas percepções e todas as convicções que até então ele tinha, e todo o estudo que ele tinha realizado, e tudo que ele pensava e planejava para conseguir ver Deus e entrar no reino de Deus, era inútil. Ele está dizendo, Nicodemos, isso mesmo, irmãos, o que você é,
o que você sabe, o que você faz, o que você crê e a forma pela qual você crê, o reino de Deus impossibilita você de entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo é: Nicodemos, você é uma pessoa que até agora deu errado, e para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Isso não é fácil de se ouvir não, gente. Hein, Vitor? Isso não é fácil de ouvir não. Mas eu estudei tanto, levantei cedo, vim para EBD 8h30, gastei combustível, paguei R$10 de estacionamento por domingo. E o Senhor está dizendo agora que todo esse esforço, e que toda essa canalização, e que toda essa minha intenção, e essa minha vontade de ver o reino de Deus não são suficientes? Jesus vai responder assim: é exatamente isso que eu estou dizendo. E ele diz mais: e você já devia saber disso. Aí você pergunta: por que Deus disse isso? Primeiro, ele se revelou um mestre que, tendo estudado muito do reino de Deus, ele nada entendia. Veja aí João capítulo 3, versículo 10. Ele se revelou um ser totalmente desconectado com as coisas do reino de Deus e das coisas do reino desta terra. Ele pouco sabia da terra e do céu. E o que é pior, ele fazia absoluta confusão entre o que era a pessoa nascer para Deus e nascer no mundo. Veja que João 3,4, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Ele confundia os princípios doutrinários e os ensinos de Jesus. Um homem tão culto do reino de Deus compreendia nada. A pergunta que faço, e aí talvez você me pergunte, é: por que o pastor está dizendo isso essa noite? Jesus não tratava aqui de um nascer físico. Na verdade, esse nascer físico, nós sabemos, só acontece uma vez. O homem vai nascer uma vez, e o homem está destinado a morrer o quê, irmãos? Uma só vez. Jesus estava falando de nascer do Espírito. É isso que chamamos de regeneração. É quando o Espírito Santo de Deus nos faz gerados de novo e nos faz preparados para um novo reino que não pertence a este mundo, mas para um reino que vai para além deste mundo. O cristão, na verdade, irmãos, é aquele que recebeu de Deus uma nova vida espiritual. Aí você pergunta: Nicodemos conseguiu ver isso? Ainda não. E a sua pergunta talvez seja: por quê? Porque ele não compreender e ainda não sabia. É a segunda pergunta, e aqui eu termino o sermão. Ele não sabia a segunda resposta. A primeira, Jesus responde o que significa nascer de novo, e respondeu categoricamente. Mas a pergunta que na verdade Nicodemos não entendeu, e Cristo no texto não responde, mas eu quero responder a você, para que você entenda o que significa o novo nascimento, é: por que é necessário nascer de novo? Porque o Senhor Jesus aponta tão duramente ao coração de Nicodemos e diz: o homem que você é não entra no reino de Deus, a pessoa que você é não serve para entrar na graça e na glória do Senhor, e você precisa passar por um processo chamado regeneração. Por que ele precisava dessa nova vida? Eu quero colocar algumas coisas para você. Primeiro, como mestre de Israel que se propõe a seguir a Escritura Sagrada e a Palavra de Deus, ele deveria ler a Palavra de Deus e encontrar nela princípios pelos quais ele deveria ser incomodado a nascer de novo, mas não estava fazendo. O Velho Testamento, que era na verdade naquele momento o único testamento que ele tinha, pense comigo, Newton César, diácono da igreja, ele não tinha João. Para nós o caminho está mais fácil, né, André? Eu confesso a vocês que sem o Evangelho de João e sem a carta de Paulo aos Romanos, entender o Evangelho é difícil. Mas significa dizer que o Evangelho de João e a carta de Paulo aos Romanos e todas as outras cartas foram escritas a partir do Velho Testamento. E é aqui que o Senhor Jesus se coloca, sabe, assim, muito triste, veja, entristecido, com aquele que logrou sua tese de dissertação de doutorado, mas não alcançou as dimensões do reino na carta que leu. E você diz: pastor, o Novo Testamento não seria suficiente para esclarecer para ele que ele precisava de nascer de novo. Eu vou dizer: claro que sim, claro que era suficiente. Abra comigo Salmos, por favor, Salmos 5, 8 e 9, e você verá, e aqui já vamos à conclusão da mensagem, por que é que ele precisou nascer de novo? E por que é que ele precisava nascer de novo? Se ele fosse um leitor da Torá assíduo, e o era. Se ele fosse um leitor dos livros históricos do Velho Testamento, e o era. E se ele foi um leitor dos livros poéticos e dos profetas do Antigo Testamento, e o foi, com certeza ele teria que ter chegado à grande conclusão que o homem que ele era não poderia levá-lo à eternidade. Veja comigo Salmo capítulo 5, versículos 8 e 9. Salmos 5, 8 e 9. Vou ler na tela para você me acompanhar. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Agora veja qual é o comportamento dos inimigos do salmista, e como eles, seres humanos, são sem o Senhor. Isso está na Bíblia. Vamos ler todos juntos? Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto.
lisonjeiam com a sua língua. Pode voltar ao versículo anterior e deixa aí esse 8 aí. Isso. Olha os adjetivos e os substantivos que estão aí. Esses somos nós, Regina. Eu olho para um texto como esse e digo, esse sou eu sem Jesus. Você entendeu? Entendeu, Ellen? Olha para o texto sagrado e diz, graças a Deus, que Jesus me tirou dessa vida. Mas sabe, Edson e Selma, se eu não nascesse de novo, esse é o homem que eu sou. Eu não consigo, irmãos, imaginar um crente que abre a Bíblia, lê um salmo como esse e consegue não se entristecer diante dos seus pecados e não consegue agradecer a Deus que o livrou desse tipo de perdição. Sabe, Tuninho, porque esse homem um dia fui eu. E é por isso que Jesus Cristo disse, você estudou tanto, ó mestre, mas você não sabe das coisas de Deus. Caminha comigo até o Salmo 14, você verá como nós vamos olhar nos nossos olhos e através do Espírito Santo olhar para dentro do nosso coração, nós veremos por que nós precisamos nascer de novo. Salmo 14, vá comigo ao Salmo 14, versos 2 e 3. Salmos 14, versos 2 e 3. Vamos lá? O Hugo está localizando, daqui a pouquinho vai estar na tela. Salmo 14, verso 2, diz assim, acompanhe. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Vamos lá, Carlos Fernando, Deus procurando lá do céu. Estou procurando algum homem que tivesse temor de Deus. Salmo 14, verso 2. Agora veja o verso 3. O que é que Deus achou? Vamos ler juntos? Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há nenhum sequer. Isso o Senhor Jesus cansa de repetir. Quem lê o Evangelho, os Evangelhos, né? Não há um só que seja bom, que não seja Deus. O Senhor Jesus o tempo todo do sermão dizendo, ou vocês leem a Bíblia e entendem, ou vocês nunca herdarão o reino de Deus, porque vocês só vão chegar lá, se descerem do pedestal do seu orgulho, da sua vaidade, e disserem assim, eu sou pecador, eu sofro de um mal que não tem cura, há algo em mim que não tem solução, e só pelo sangue de Jesus. E só pela santidade de Jesus, e só pela obra de Jesus, porque se você tentar pelo seu caminho, pelos seus méritos, este é o homem que você é, e as suas obras são fruto desse coração, porque não há ninguém que busque a Deus. Diga-se misericórdia, mas é isso mesmo, estes somos nós sem Jesus. Aí você diz, pastor Nicodemos leu tudo isso, não enxergou? Eu digo, quanta gente hoje lê, ouve o Evangelho e não enxerga que precisa de Jesus. Vá comigo para Ezequiel 36, eu vou terminar aqui, vamos à conclusão. Ezequiel 36, 25 a 27. Veja por que é necessário o novo nascimento. Porque Jesus disse para Nicodemos, você precisa passar pelo novo nascimento, você precisa receber o reino de Deus. Por quê? Ezequiel 36, a partir do verso 25. Nós vamos ler o 25, o 26 e o 27. Ezequiel 36, bota o 25 para mim, por favor. Ezequiel 36, 25. Olha lá. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Volta um pouquinho, por favor, o 25, só para me chamar a atenção a primeira frase. Volta o 25, por favor. Então espalharei o quê? Água pura. Se não nascer da água e do... Aí alguém diz, precisava do Novo Testamento? Já está lá o nascimento pela água. Já está ali as profecias de que você nasceria, e a água era, na verdade, a água, o símbolo da salvação. Agora vamos pensar quando ele diz que tem que nascer da água e do Espírito. Essa é a conversa que ele tem com Nicodemos, dizendo, você precisa nascer de novo. Espalharei água pura sobre vós, ficareis purificados, pode passar. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vamos ao 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós, o que, irmãos? Um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei o quê? Um coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Não era uma lista de 10 princípios para praticar e ser salvo. Era um espírito novo
capaz de, pelo novo Espírito e pelo novo homem, viver cada um dos princípios, sem que eles fossem obstáculos à sua fé e à sua salvação. Porque você pegou um coração duro e de pedra, e agora tem, por obra do Espírito Santo, que fez você nascer de novo, e regenerou você, e fez você nascer de novo, ou seja, fez de você uma nova criatura. A Bíblia diz que você se tornou um homem, não mais com um coração de pedra e duro, mas com um coração de carne. Se eu fizer um apelo aqui, um monte de mulher vai dizer: pastor, eu quero um coração desse para botar no meu marido. Eu digo, irmãos, olha, no marido, na criança, no filho, no neto, no bisneto, esse coração é para todas as gerações. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Ao terminar essa mensagem, você pergunta: pastor, esse quadro bíblico não desesperou Nicodemos? Não, ele não compreendeu, ele não entendeu. E ele ainda estava achando que o nascimento se tratava de uma estrutura aqui. Imagina o Nicodemos interpretando nascer da água do Espírito, pensando que nascer da água era então o ventre de uma mãe se rompendo para o filho nascer da água, e depois do Espírito algum outro passo. De maneira nenhuma. A Escritura claramente vai nos declarar o que significava nascer de novo e receber de Deus um novo coração. Abra comigo Efésios capítulo 2, por favor, Efésios 2, 1, e eu quero passar para você como hoje nós temos a alegria de celebrar a Deus e dizer: Senhor, eu te louvo, porque eu nasci de novo, e eu tenho já esse novo coração, eu participo dessa nova criação. Efésios 2:1 diz assim, Efésios 2 em diante, de 2:1 até o versículo 5. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos, ofensas, transgressões e pecados. Pode passar. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quem aqui já viu morto fazer alguma coisa? Levanta a mão e eu vou ficar preocupado, depois eu quero ter uma conversa com você, mas levante a mão. Você já viu morto fazer alguma coisa? Eu nunca vi, Deus me permita nunca ver, porque eu nem sei bem o que eu vou fazer. Na melhor das hipóteses, como cristão, eu vou acreditar que trata-se da ressurreição. Morto não faz nada, irmãos. Morto não faz nada. E era exatamente o que Nicodemos não entendeu. Ele achava que ele podia fazer alguma coisa. Entendeu, irmão Alessandro? Ele achava que ele podia fazer alguma coisa. E Deus está dizendo: eu não aceito a obra dos mortos. Eu não posso receber o sacrifício dos mortos, porque você está morto nos seus delitos e pecados. Quer falar comigo? Passa pela cruz, visita a cruz, deixa o sangue de Jesus passar por sobre a sua vida. E quando você olhar que aquele sacrifício foi no seu lugar por você, que aquele sacrifício é para que você pudesse receber a vida eterna e a salvação, então você olha para Deus e vive uma vida de gratidão a Deus, porque Cristo morreu para que você não precisasse mais morrer pelos seus pecados, mas para que, passando por um processo de receber a nova criatura e uma nova vida, você vá receber e vá morar com Ele no reino dos céus. Quem crê nisso, diga amém. Ao terminar essa mensagem, a resposta que dou é: nós não somos pessoas com dificuldade de agradar a Deus, nós somos pessoas incapazes de agradar o Senhor. Romanos 8, 7, 8 diz assim: nós não somos pessoas capazes de agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, Romanos 8, 8, não podem agradar a Deus. É uma impossibilidade. Você sabe disso. Todo o seu esforço, todo o seu louvor, toda a sua canção é nada para Deus. Todo o seu dinheiro entregue nessa igreja ou em qualquer igreja, não é, Sérgio Paulo? Nada para Deus. Porque você não passou pelo novo nascimento. Os que estão na carne, vamos ler juntos no final? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eles vão frequentar os templos, eles vão comprar os salmos, eles serão religiosos, eles vão comprar água, rosa, pacote de sal, eles vão tentar de tudo, gente.
e vão acender vela, crucifixos, vão sair desesperados, porque eles estão mortos e mortos não podem se salvar. Mas a Bíblia diz: se nascer da água e do Espírito, vai ver o reino de Deus. Ao terminar essa mensagem, você pergunta: o que é ser cristão? Ser cristão é reconhecer que sem Cristo vivemos uma terrível condição espiritual. Lutamos contra um terrível inimigo chamado pecado. Um pecado que sem Cristo e sem o perdão de Cristo, nós não temos solução. O que fazer? Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E você pergunta: pastor, o que significa nascer de novo? João capítulo 3, versículo 5, abra a sua Bíblia em João e nós vamos encerrar olhando 3 versículos. João 3, 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Alguns acham que nascer da água, veja, é nascer dessa água. Essa água, irmãos, é o testemunho público e a sua confissão de fé pública, de que você já nasceu de outra água, que você já nasceu de outro lugar, que você já nasceu do Espírito. De que água o Senhor Jesus está falando? Vamos interpretar na hermenêutica do texto. João capítulo 4, por favor, vá a João capítulo 4, é só virar uma página. João capítulo 4, versos 13 e 14, você verá o que esta água é, e como esta água é, na verdade, a salvação propriamente dita por Jesus. João capítulo 4, os versos 13 e 14, diz assim: Jesus respondeu e disse àquela mulher samaritana: quem beber desta água tornará o quê? Não é esta água que resolve o seu problema. Não é os livros que você leu, o conhecimento que você tem. Agora, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais o quê? Nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para onde, irmãos? Que jorre para onde? Para a vida eterna. Tem que nascer da água. João capítulo 7, verso 37, vamos lá? João capítulo 7, verso 37. O que é nascer da água? João 7, 37. Vá para 3 páginas para frente e você encontrará. Era a festa dos tabernáculos, o grande e último dia da festa. João 7, 37. Jesus fica em pé no meio da festa e diz assim: se alguém tem sede, vem o quê? Vem a mim e beba. Aí verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o quê? O reino de Deus. Precisa beber da água da vida. É a salvação em Cristo. Eu vou terminar, irmãos, respondendo a pergunta que você deve estar fazendo: se nascer da água é a salvação, e é passar pelo processo de salvação, e é receber o confronto para a salvação, e aceitar então que é Cristo o Salvador, e isto é a água que bebemos, a sua pergunta é: o que é nascer do Espírito? João 16, é o próprio livro que vai interpretar o livro, né? João 16, vamos lá? Eu vou terminar aqui. João 16, versículo 8. João 16, 8 e 9. Palavra do Senhor para você que é cristão e crê no Evangelho de Jesus. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Ele não pode condenar você à perdição. Quem é que faz essa obra de convencimento aqui, irmãos? Quem, irmãos? O Espírito Santo. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, versículo 7, João 16, se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei a vós. Georgina, tem que nascer da água e do Espírito. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei a condição espiritual, meu amigo, que você entrou aqui. Não sei mesmo. Mas talvez agora você possa dizer para mim como você vai sair daqui. Se você entrou aqui trazendo seus títulos, suas teses, seu mestrado, seu doutorado, sua especialidade nas doutrinas da religião, eu digo que você sairá daqui vazio, tão vazio quanto entrou. Mas se você sair daqui dizendo-se um pecador, arrependido, absolutamente arrependido dos seus pecados, o Espírito Santo convence você do pecado. Convence você que ainda não crê em Cristo,
E se você nesta noite crer em Cristo, Ele diz assim, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.